Queridos irmãos e irmãs, Deus, em relação aos nossos conceitos, às vezes Ele é tão diferente, ou é a gente que não adentra no seu mistério para entender. Ele às vezes escolhe pessoas para ser profeta, que no nosso conceito humano, a gente olharia e falava assim: meu Deus, essa pessoa, eu não dou nada por ela. E Deus muitas vezes escolhe estes simples, que a gente não espera, para profetizar, para falar em nome dEle. Assim aconteceu na primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Amós. Nesse momento da história do povo de Deus, o reino ele foi dividido em dois reinos. Agora nós temos um reino do norte, Israel, região também da Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, onde também se encontra a capital, Jerusalém. O Amós, ele nasceu numa cidadezinha aqui do sul. O que ele fazia? Criava gados, cuidava de animais, era um pastor. E além disso ele também cultivava sicômoros. Ele não era profeta, mas nesse momento da divisão dos reinos, lá no norte, como o grande templo ficava aqui no sul, Jerusalém, lá o rei Jeroboão II, ele também cria alguns santuários para que as pessoas não venham para Jerusalém, mas visite esses santuários que o rei criou. É o santuário da primeira leitura de hoje, chamado Betel. É nesse lugar que Deus chamou Amós, lá do sul, aquele criador de gados, e falou para ele: Amós, eu quero que você vai profetizar lá em Betel. Em Betel, onde está o rei, ele também, o rei, ele escolhe alguns para ser profetas, sacerdotes, escolhido por ele, da corte. Amós não foi escolhido por um rei, Amós foi escolhido por Deus. E nesse santuário que o rei constrói em Betel, é onde o povo, então, do seu reinado, deve peregrinar. E assim Amós faz. Sai do norte, sai do sul, onde ele nasceu, e vai porque Deus mandou. Talvez ele mesmo não queria. Você já sentiu alguma vez assim, Deus te dando o dom de profeta que você já recebeu no batismo? E às vezes a gente fala assim: mas é tão difícil para mim falar isso, manda outro. Aí você começa a ouvir que parece que Deus está falando para você mesmo. Assim foi com Amós, e ele foi. Nesse momento da história, era um momento de grande prosperidade. A agricultura nessa época de Israel cresceu muito, surgiu novas técnicas agrícolas. Só que quem se enriquecia era um grupinho pequeno, à custa do povo pobre. O Amós, quando vai lá em Betel, ele vai fazer essa denúncia, que essa prosperidade que está acontecendo não tem chegado para todos.
ficado na mão de pouca gente, à custa daqueles que estão sofrendo. Não é muito diferente dos nossos dias, não. Hoje, quando Amós estava profetizando, o profeta do rei Amazias, ele chega em Amós e fala assim para ele: Amós, vai embora. Você está dando dor de cabeça para nós. Aqui em Betel, a gente não pode falar contra o rei. E você está vindo aqui falando umas coisas que está causando desordem. Volta lá para o sul. Vai falar lá na tua terrinha. E ele fala assim: eu não sou profeta. Eu não sou filho de profeta. Eu sou um pastor, cultivador de sicômoros. Mas Deus me enviou aqui. O profeta nunca fala de si. O profeta vai para falar de Deus e sobre Deus. E o profeta Amós, quando começou a pregar essas verdades, queriam expulsá-lo de lá, porque a verdade incomoda. Quando mexe. Ontem à noite eu dizia assim: será que Deus chamasse a gente de ter coragem de profetizar o que precisa hoje? Eles estão batendo no ombro de Amós: vai embora. Tem muitas profecias que precisam ser ditas hoje. Pessoas que não têm onde morar e homens de beca que recebem auxílio moradia. Pessoas que não têm o que vestir e gente que recebe auxílio para usar terno. E tem muitas outras. Não vamos entrar na pandemia, mas tem muitas profecias que precisam ser ditas hoje. Porque o profeta, ele tem que levar vida. Aonde não tem vida, ele tem que levar vida. Então você hoje aqui que está ouvindo essa missa, você tem sido chamado a levar vida. Talvez tem gente na sua família, não só dentro da sua casa, algum parente, que talvez está sem vida, está desanimado, não sabe mais como viver. Você deve ser um profeta para levar esperança para essa pessoa. A segunda leitura é a carta aos Efésios. São Paulo ali nos ajuda a entender que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos unimos a Deus. Ele diz assim: Jesus foi aquele que nos chamou antes da gente nascer. Olha que fundo, antes de eu nascer, Deus pensou em você. Você não é um ser do acaso. Você é alguém que está aqui. A sua existência foi pensada por Deus. Antes de você ser gerado no útero da sua mãe, você foi gerada no desejo de Deus de te ter. Em Jesus nós somos perdoados. Portanto, tudo que é aquilo em nós que é quebrado, que é pecado, que está ruim, quando nós nos aproximamos de Deus em Jesus, tudo isso se completa. Ou seja, Jesus é aquele que faz a nossa existência ter o seu verdadeiro sentido de sermos imago Dei, de sermos imagem e semelhança dele. Então, quanto mais próximo de Deus em Jesus,
mais próximo da nossa essência humana nós vamos estar. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 6, é o Evangelho do envio missionário. Jesus envia para a missão. Quando a gente pensa em missão, a gente tem que ter muito claro, senão a gente corre um grande risco. Primeira palavra da liturgia do Evangelho, ela diz assim: Jesus chamou os 12. Quando Jesus chama, não significa que ele já vai enviar para a missão. Tem muita gente chamadas de fogo de palha que adora fazer uma missão. Mas veja, ao chamar 12, esse é um número importante na Bíblia, principalmente porque 12 no Antigo Testamento lembra as 12 importantes tribos de Israel. Quando Jesus chama, constitui um grupo novo de 12, ele está dizendo assim: não é mais as 12 tribos de Israel, agora é o novo criado por Jesus, que esses 12, ao serem enviados depois, eles devem gerar vida aonde não tem. Só que Jesus, quando ele chama, ele não manda imediatamente para a missão. A missão é o segundo passo. Ninguém pode ser missionário se não passar pelo primeiro passo. Jesus chamou e disse assim, ele chamou para estar com ele. Quem não sabe estar com Jesus e pula essa etapa e vai para a missão, vai ser ativista. E na igreja nós estamos cheios. Eu mesmo às vezes me sinto muito ativista, porque se a gente tem que parar primeiro para estar com ele, só depois de estar com ele a gente pode ir na missão. Quem não aprendeu a estar com Deus, como que vai ser missionário? E depois então aí sim, ele envia, e envia de 2 a 2. Lá no livro da lei do Antigo Testamento, para você ser testemunha de algo que aconteceu, a sua palavra não tinha validade. Para ter validade tinha que ser 2 testemunhas. Testemunha em grego significa martiria, e apóstolos significa enviado. Então um apóstolo, ele é enviado depois de permanecer com Jesus para ser uma martiria, para ser um testemunho se for preciso, com martiria, com martírio. E eles vão de 2 a 2, 2 a 2, um ajuda o outro, 2 a 2, não há egocentrismo, há comunhão, 2 a 2. E eles recebem poder para expulsar os espíritos impuros. E agora Jesus vai dizer assim: eu estou te enviando, mas você não deve levar nada. Parece que dá um baque, né? Que a gente quer ir para a missão com a mala cheia. Ele diz: não leve 2 túnicas, leve uma. Não leve dinheiro. Ou seja, ele faz a gente ir na missão de um modo despojado e desapegado.
Porque muitas vezes os nossos apegos, ele influencia na missão. Quando Jesus fala para não levar nada, ele está dizendo assim: você realmente confia que é eu que estou te enviando? Se sou eu que estou te enviando, eu vou cuidar de você. Eu vou falar em você na missão. Eu vou prover tudo o que você precisa. Leve apenas um cajado e vai de sandália. O cajado é o instrumento do pastor. Ele ajuda contra as feras, ele ajuda a subir nos caminhos mais difíceis. As sandálias ajudam o missionário a ir longe. Caminhos ali é todo de terra, pedregoso. A sandália ajuda o missionário a ir mais longe. E depois ele fala assim, da participação do povo na missão. A casa que você chegar, que ela possa te acolher, e acolhendo, que ali seja derramada a paz, a bênção. Então quem acolhe o missionário, ele também se torna um missionário, porque ninguém faz missão sozinho. Cada um tem um dom, um vai para falar, o outro para acolher. Então quem acolhe o missionário, ou ajuda a prover as necessidades da missão, se torna um missionário. Ele diz assim: quem não acolher, quem não ouvir a palavra, sacode a poeira da sandália e vai embora. Ou seja, quem não escuta a palavra tem responsabilidade. Olha, Deus fala todos os dias conosco através da palavra. A minha recusa em não ouvir vai cair sobre mim a responsabilidade. Ele está falando de várias maneiras, na liturgia, através de pessoas. Amós também lá em Betel, teve gente que não quis ouvir a sua profecia, sacudiu a poeira da sandália e foi falar em outro lugar. A responsabilidade está aí, a palavra foi dita, nós devemos acolher. Quem não quer acolher tem que também se responsabilizar. E os missionários realizaram vida, expulsaram demônios, curaram as pessoas doentes, ungindo-as com o santo óleo. Então o missionário, aonde não tem vida, ele leva a vida de Jesus. E a pregação dele era essa: a conversão. Conversão em grego se chama metanoia, é mudança. Conversão, eu não posso ficar no mesmo lugar, é mudança radical, é mudança daqui, não é para ali não, é daqui para Jesus. A metanoia é a mudança de onde eu estou errado para Jesus. Metanoia é mudança de mentalidade. A nossa mentalidade, que é mais difícil de mudar, tem que se parecer com a de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.